O que esperar do Brasil, de Pernambuco e do Recife em 2014? Sobre Pernambuco, o que é que a gente pode dizer? Aí eu vou usar um gráfico que Jorge Jatobá apresenta sempre, que é o seguinte: essa é a curva de crescimento do Brasil comparado trimestre a trimestre. Apesar de continuar crescendo, houve uma queda do crescimento que chegou próximo de zero no segundo trimestre de 2012 e reverte a curva e começa a crescer alguma coisa no segundo trimestre de 2013. E olha o que acontece com a de Pernambuco. Pernambuco, que vinha crescendo cerca de 2 pontos percentuais acima da curva do Brasil, chega no final de 2012 numa curva muito parecida com a curva brasileira. Claro que isso carece de interpretação, mas a impressão que dá é que o efeito da implantação dos investimentos estruturadores ele já aconteceu. Nesse período de investimento, a quantidade de recursos é muito maior. O que houve foi uma tendência de voltar para uma curva histórica, que a curva de Pernambuco é muito parecida com a curva do Brasil. Historicamente sempre foi assim. Implantados os investimentos, vamos esperar que eles comecem a operar para que o efeito renda comece a ter impacto sobre o PIB. Os investimentos anunciados acima de R$100 mil em Pernambuco, 67% nesse período 2007-2013, com informações da CEPLAN e da Pesquisa Empresa e Empresários, 67,3% são empreendimentos industriais, 14,4% empreendimentos imobiliários, 3,9% comércio e serviços, 14% infraestrutura e 3 outros, desse total de 100 bilhões projetado nesse período aí. Isso impacta no novo perfil produtivo. Esse bloco de investimento produtivo sinaliza para um novo ciclo econômico, puxado pela indústria, com mudanças relevantes na estrutura produtiva estadual. Vai levar e está levando ao surgimento de novas atividades, como petróleo e petroquímica, construção naval, indústria automobilística, farmacêutica, siderúrgica, que não são da tradição empresarial pernambucana, são investimentos que vêm de fora. Isso redefine os segmentos tradicionais, produtos alimentares, bebida, texto, metal mecânico e material elétrico, e promove expansão do serviço de apoio à produção. Acontece simultaneamente a isso: logística, TIC, assistência técnica, manutenção, etc. E expansão do comércio de serviços pessoais e sociais, destaque para o varejo moderno e serviços de educação e saúde com tendência à interiorização. E o curioso também, com observações da CEPLAN, característica do atual momento de Pernambuco por conta desse novo ciclo produtivo. Investimento em fase de implantação com impacto mais forte, como aconteceu, a gente viu na curva do PIB, na construção civil, com processo gradual de expansão da indústria de transformação. O impulso vem de fora, isso é capital externo, uma parte dele internacional, políticas nacionais e empresas privadas de fora, novos segmentos sem grande articulação com a base produtiva pré-existente, tem dificuldade para transportar o dinamismo, surgimento de novas centralidades, Suape, Goiânia e novos focos dinâmicos como Petrolina, Caruaru, Vitória de Santo Antão, Glória do Goitá, etc. E esse boom de desenvolvimento em curso vem com algumas debilidades estruturais significativas, como a baixa produtividade, permanece, o nível de competitividade das empresas locais, as desigualdades sociais. Nós somos um estado pobre, numa região pobre, no país emergente. Pobreza e concentração de renda, deficiente base de qualificação profissional, temos ainda dificuldade, refletindo o problema brasileiro, baixa integração econômica intrarregional, dificuldade que o Pernambuco tem dentro das suas regiões, que o Brasil tem dentro das suas regiões também, recorrência dos impactos da seca, a seca não acabou, ela teve um impacto importantíssimo, ainda está tendo, deficiência significativa na gestão pública, 39% dos municípios estão acima do limite de 60% de despesa com funcionalismo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é um problema no país inteiro, mas que se reflete em Pernambuco de forma intensa. E sério gargalo na infraestrutura, continua, transporte, logística, telecomunicação, etc. E perdas expressivas da mobilidade, todos nós sentimos isso, nas cidades, né? Urbana e entre cidades, especialmente na região metropolitana do Recife. E aí a conclusão que se pode ter em relação a Pernambuco é que Pernambuco pode ser um exemplo em tudo isso que está acontecendo, do novo paradigma de desenvolvimento, capital intensivo, tecnologia, etc., mas pode também, se a gente não tomar cuidado, do velho paradigma, que é esse que a gente vê nas nossas cidades. Então, temos um grande desafio. O Pernambuco mudou de patamar. Se eu estivesse falando aqui, como estive falando há 10 anos passados, 12 anos passados, 15 anos passados, eu estava tentando argumentar que Pernambuco era viável, que Pernambuco tinha jeito. Hoje não há a menor dúvida sobre isso. Estamos num patamar completamente diferente. Mas somos um estado de muitas carências e ainda precisamos investir bastante e cuidar, mas não podemos descuidar disso para que tenhamos um estado melhor para as próximas gerações
e agora também para a minha, considerando a longevidade.